Capítulo 3. O Espírito Santo e a Igreja. Número 13. A Igreja, que já era em estado embrionário, havendo recebido a existência do lado aberto do segundo Adão, como que dormindo no lenho da cruz, nasceu para a luz do mundo maravilhosamente no célebre dia de Pentecostes. Nesse mesmo dia, começou o Espírito Santo a repartir os seus benefícios no corpo místico de Cristo, com aquela admirável efusão que o profeta Joel previra de tempo. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Pois o Paráclito pairou sobre os apóstolos para que fossem coroados de novos diademas espirituais designados pelas línguas de fogo. Cirilo de Jerusalém, Catequese 17. Então escreve São João Crisóstomo: os apóstolos desceram do monte, não levando nas mãos as tábuas de pedra, como fez Moisés, mas trazendo consigo na alma o Espírito Santo e comunicando-o com profusão aos outros, como um grande tesouro, um rio de verdades e de carismas. Homilia sobre São Mateus 1 e 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Número 14. Deste modo, se realizou a verdadeira promessa de Cristo aos seus apóstolos sobre o envio do Espírito Santo, que em pessoa, mediante as suas inspirações, deveria levar a bom termo a transmissão da doutrina do mesmo Jesus Cristo e, em certo sentido, selar os seus ensinamentos. Muita coisa ainda tenho a vos dizer, mas presentemente o não podeis suportar. Quando vier o Espírito da verdade, porém, ensinar-vos-á toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Procedendo, pois, simultaneamente de Deus Pai, a verdade eterna, e de Deus Filho, a verdade substancial, é Ele, o Espírito da verdade, e retira de ambos a natureza que possui, e juntamente com ela, toda a amplitude da verdade. A esta verdade, Ele a distribui copiosamente à Igreja, velando e assistindo-lhe com a sua presença íntima, para que jamais incorra em erro qualquer, e possa ininterruptamente fecundar sempre em maior abundância os germes da doutrina divina e produzir exuberantes frutos para a salvação dos povos. E porque a razão de ser da Igreja é a dita salvação dos povos, e essa requer, obviamente, o ministério da Igreja sem quebra de continuidade. Por isso, o Espírito Santo proporciona à Igreja uma vida e uma pujança eternais para a sua conservação e contínuo crescimento. Eu rogarei ao Pai, e Ele dar-vos-á um outro Paráclito, o Espírito da verdade, que permanecerá convosco eternamente. João, capítulo 14, versículo 16 até o 17. Visto que é por ele que são instituídos os bispos, cujo ministério gera não só filhos, senão que gera também pais, a saber, os padres, para governar a Igreja e alimentá-la do mesmo sangue de Jesus Cristo que a reuniu. O Espírito Santo estabeleceu aos bispos para o governo da Igreja de Deus, que ele adquiriu com o preço de seu sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Número 15. Uns e outros, porém, os bispos e os sacerdotes, receberam uma graça insigne do Espírito Santo, o poder de perdoar os pecados, conforme as palavras de Jesus Cristo aos apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Aos que perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João, capítulo 20, versículo 22 a 23. Por fim, para se reconhecer a instituição divina da Igreja, não há prova mais convincente do que o seu resplendor e glória provindos dos carismas que o Espírito Santo lhe outorgou. Basta dizer que, assim como Cristo é a cabeça da Igreja, assim o Espírito Santo é a sua alma. O que a alma é em nosso corpo, o mesmo é o Espírito Santo no corpo de Cristo, a saber, na Igreja. Santo Agostinho,
Sermão 187 sobre o tempo. Número 16. Isto posto, de forma alguma é admissível escogitar-se ou aguardar uma segunda, mais ampla e fecunda aparição ou revelação do Espírito Divino. A que atualmente se efetua na Igreja é deveras perfeita, e nela permanecerá incessantemente até que a Igreja militante, após o percurso do seu período de lutas, seja transportada para os gozos da Igreja triunfante no céu.